sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lendo Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso episódio com um trecho da obra Cultura Brasileira e Identidade Nacional, do professor e sociólogo Renato Ortiz, intitulado Da Raça à Cultura, a Mestiçagem e o Nacional. Florestan Fernandes, ao tratar da questão racial no Brasil, afirmava que o brasileiro tem um preconceito de não ter preconceito. Com esta vontade, ele sintetizava toda uma situação na qual as relações sociais são obscurecidas pela ideologia da democracia racial. São vários os autores que têm insistido sobre o aspecto da questão racial, mas se é verdade que hoje existe uma ideologia da miscigenação democrática, é interessante observar que ela é um produto recente na história brasileira. Houve um tempo em que tínhamos preconceito tout court. Até a abolição, o negro não existia enquanto cidadão. Sua ausência no plano literário é tal que um autor pouco progressista como Silvio Romero chega inclusive a denunciar esse descaso que tinha consequências nefastas para as ciências sociais. Os primeiros estudos sobre o negro somente se iniciarão com Nina Rodrigues já na última década do século, mas sob a inspiração das teorias raciológicas. Muito embora essas teorias sejam questionadas a partir da Primeira Guerra Mundial, sua influência é tal que um autor como Oliveira Viana pode, em plena década de 20, desenvolver um pensamento fundamentado nas premissas racistas da virada do século. Fica, porém, uma pergunta: qual a razão de uma mudança tão radical que transubstancia o elemento mestiço, produto do cruzamento com uma raça considerada inferior, em categoria que apreende a própria identidade nacional? Creio que, se considerarmos as relações entre cultura e Estado, a questão pode ser melhor esclarecida. Parece não haver dúvidas de que a ideologia de um Brasil cadinho começa a se forjar no final do século XIX. Procuramos mostrar como a categoria de mestiço é, para autores como Silvio Romero, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, uma linguagem que exprime a realidade social desse momento histórico e que ela corresponde, no nível simbólico, a uma busca de identidade. O modelo romântico tentou construir um modelo de ser nacional. No entanto, faltaram-lhe condições sociais que lhe possibilitassem discutir de forma mais abrangente a problemática proposta. Por outro lado, o modelo que se utiliza para pensar a sociedade brasileira é o da Idade Média. Nisso, o nosso romantismo se diferencia pouco do romantismo europeu, que se volta para o passado glorioso para entender o presente. Não foi por acaso que os estudos do folclore se fazem na direção oposta ao que se denominou na época os exageros do romantismo. No entanto, até mesmo as análises do folclore, escritas na década de 70, o elemento negro se encontra ausente. É interessante observar que os estudos de Silvio Romero sobre a poesia popular trazem, em 1880, uma novidade em relação aos de Celso Magalhães, que são de 1873. O que Silvio Romero critica nesse autor é justamente a ausência da categoria do mestiço, o que impossibilita de pensar o Brasil como um todo. A escravidão colocava limites epistemológicos para o desenvolvimento pleno da atividade intelectual. Somente com o movimento abolicionista e as transformações profundas por que passa a sociedade é que o negro é integrado às preocupações nacionais. Pela primeira vez, pode-se afirmar o que hoje se constitui num truísmo, que o Brasil é o produto da mestiçagem de três raças, a branca, a negra e a índia. É, portanto, na virada do século que se engendra uma fábula das três raças, como a considera Roberto da Mata. A ideia de fábula é sugestiva, mas talvez fosse mais preciso falarmos em mito das três raças. O conceito de mito sugere um ponto de origem, um centro a partir do qual se irradia a história mítica. A ideologia do Brasil cadinho relata a epopeia das três raças que se fundem nos laboratórios das selvas tropicais. Como nas sociedades primitivas, ela é um mito cosmológico e conta a origem do moderno Estado brasileiro, ponto de partida de toda uma cosmogonia que antecede a própria realidade. Sabemos em antropologia que os mitos tendem a se apresentar como eternos, imutáveis, o que de uma certa forma se adequa ao tipo de sociedade em que são produzidos. Torna-se assim difícil apreender o momento em que são realmente elaborados. O antropólogo clássico opera sempre a posteriori e tem poucos elementos para fixar a origem histórica dos universos simbólicos. Numa sociedade como a nossa, o problema se coloca de maneira diferente. Pode-se datar o momento da emergência da história mítica e não é difícil constatar que essa fábula é engendrada no momento em que a sociedade brasileira sofre transformações profundas, passando de uma economia escravista para outra de tipo capitalista, de uma organização monárquica para republicana, e que se busca, por exemplo, resolver o problema da mão de obra incentivando-se a imigração europeia. Se o mito da mestiçagem é ambíguo, é porque existem dificuldades concretas que impedem sua plena realização. A sociedade brasileira passa por um longo período de transição, o que significa que as teorias raciológicas, quando aplicadas ao Brasil, permitem aos intelectuais interpretar a realidade, mas não modificá-la.
Em jargão antropológico, eu diria que o mito das três raças não consegue ainda se ritualizar, pois as condições materiais para sua existência são puramente simbólicas. Ele é linguagem e não celebração. Quando se lê um livro como Cortiço, publicado em 1880, pode-se perceber as dificuldades que rondam os intelectuais na interpretação de uma sociedade como a nossa. O destino de Aloysio de Azevedo reserva a um dos personagens centrais da trama literária, Jerônimo, é exemplar. Jerônimo, imigrante português, chega ao Brasil com todos os atributos conferidos à raça branca: força, persistência, previdência, gosto pelo trabalho, espírito de cálculo. Sua aspiração básica, subir na vida. Porém, ao se amaciar com uma mulata, Rita Baiana, ao se aclimatar ao país, troca a guitarra pelo violão baiano, o fado pelo samba, ele se abrasileira, isto é, torna-se dengoso, preguiçoso, amigo das extravagâncias, sem espírito de luta, de economia e de ordem. No início do romance, Jerônimo ocupa a mesma posição social que João Romão, outro português que participa também das qualidades étnicas da raça branca. É bem verdade que Aloysio de Azevedo apresenta João Romão com grande desprezo. Ele não se deixa seduzir pelo caráter alegre e sensual do mulato brasileiro. No entanto, o desfecho do romance é parabólico. João Romão, calculista e ambicioso, ascende socialmente no momento em que se distancia da raça negra. Ele se desvencilha da negra bertoleza, com quem viveu grande parte de sua vida. Jerônimo, ao se abrasileirar, não consegue vencer a barreira de classe e permanece mulato junto à população mestiça do cortiço. Em linguagem simbólica, Simmel diria que as qualidades atribuídas à raça branca são aquelas que determinam a racionalidade do espírito capitalista. Ao se retirar do mestiço as qualidades da racionalidade, os intelectuais do século XIX estão negando, naquele momento histórico, as possibilidades de desenvolvimento real do capitalismo no Brasil. Ou melhor, eles têm dúvidas em relação a esse desenvolvimento, pois a identidade forjada é ambígua, reunindo pontos positivos e negativos das raças que se entrecruzam. A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil sofre mudanças profundas. O processo de urbanização e de industrialização se acelera, uma classe média se desenvolve, surge um proletariado urbano. Se o modernismo é considerado por muitos como um ponto de referência, é porque este movimento cultural trouxe consigo uma consciência histórica que até então se encontrava de maneira esparsa na sociedade. Ao se cantar o foxtrot no cinema, o telégrafo, as asas do avião, o que se estava fazendo era de fato apontar para uma gama de transformações que ocorriam no seio da sociedade brasileira. Com a Revolução de 30, as mudanças que vinham ocorrendo são orientadas politicamente, o Estado procurando consolidar o próprio desenvolvimento social. Dentro deste quadro, as teorias raciológicas tornam-se obsoletas. Era necessário superá-las, pois a realidade social impunha um outro tipo de interpretação do Brasil. A meu ver, o trabalho de Gilberto Freire vem atender a esta demanda social. Carlos Guilherme Mota, em seu livro Ideologia da Cultura Brasileira, considera que os anos 30 foram decisivos na reorientação da historiografia brasileira. Partindo de um testemunho de Antônio Cândido, ele analisa 3 obras mestras desse período: Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A colocação, tal como está formulada, se tornou clássica. Eu me pergunto, no entanto, se ao considerarmos desta forma não estaríamos tomando o testemunho de um autor pela própria explicação histórica. A meu ver, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior estão na origem de uma instituição recente da sociedade brasileira, a universidade. Neste sentido, eles são fundadores de uma nova linhagem que busca no universo acadêmico uma compreensão distinta da realidade nacional. Não é por acaso que a USP é fundada nos anos 30. Ela corresponde à criação de um espaço institucional onde se ensinam técnicas e regras específicas ao universo acadêmico. Gilberto Freire representa o ápice de uma outra estirpe, que se inicia no século anterior, mas que, como veremos nos outros capítulos, se prolongou até hoje como discurso ideológico. Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior significam rupturas não tanto pela qualidade do pensamento que produzem, mas, sobretudo, pelo espaço social que criam e que dá suporte às suas produções. Gilberto Freire representa a continuidade, permanência de uma tradição, e não é por acaso que ele vai produzir seus escritos fora desta instituição moderna que é a universidade, trabalhando numa organização que segue os moldes dos antigos institutos históricos e geográficos. Não há ruptura entre Silvio Romero e Gilberto Freire, mas reinterpretação da mesma problemática proposta pelos intelectuais do final do século. Arthur Ramos dizia que para se ler Nina Rodrigues bastava trocar o conceito de raça pelo de cultura. A afirmação pode talvez parecer simplista, mas creio que encerra uma boa dose de veracidade. Gilberto Freire reedita a temática racial para constituí-la como se fazia no passado, em um objeto privilegiado de estudo, em chave para a compreensão do Brasil. Porém, ele não vai mais considerá-la em termos raciais, como faziam Euclides da Cunha ou Nina Rodrigues.
Na época em que escreve, as teorias antropológicas que desfrutam do estatuto científico são outras, por isso ele se volta para o culturalismo de boas. A passagem do conceito de raça para o de cultura elimina uma série de dificuldades colocadas anteriormente a respeito da herança atávica do mestiço. Ela permite ainda um maior distanciamento entre o biológico e o social, o que possibilita uma análise mais rica da sociedade. Mas a operação que Casagrande Senzala realiza vai mais além. Gilberto Freire transforma a negatividade do mestiço em positividade, o que permite completar definitivamente os contornos de uma identidade que há muito vinha sendo desenhada. Só que as condições sociais eram agora diferentes. A sociedade brasileira já não mais se encontrava num período de transição. Os rumos do desenvolvimento eram claros, e até um novo Estado procurava orientar essas mudanças. O mito das três raças torna-se então plausível e pode se atualizar como ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades das teorias racistas, ao ser reelaborada, pode difundir-se socialmente e se tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações do cotidiano ou nos grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que era mestiço tornava-se nacional.